Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e hoje com mais um vídeo aqui direto de Dubai, nos Emirados Árabes, para mostrar para vocês um sedã compacto que tem dimensões um pouquinho maiores ali do que o Virtus e o Versa e que tem uma ótima proposta de custo-benefício, tanto aqui no Oriente Médio quanto também em alguns mercados da América Latina, como por exemplo o México. Então bora conhecer um pouquinho mais sobre esse carro e falar um pouquinho sobre as suas qualidades e também os seus pontos que não são tão legais assim. Bora lá! Bom, e o que foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui no MG5? Para falar a verdade, na hora que eu olhei esse carro aqui pelo lado de fora, eu achei ele muito, mas muito parecido com os carros do grupo Volkswagen. Não sei se vocês já chegaram a ver na internet e tudo mais, a Volkswagen tem alguns carros bem diferentes lá no mercado asiático, né, principalmente na China, e eu achei esse carro aqui a cara desses Volkswagen asiáticos. Reparem como que a traseira aqui, olha, tem todas essas lanternas, essa barra central aqui, que lembra bastante os Volkswagen. A própria lateral aqui também, né, com essas janelas com um desenho um pouquinho mais quadrado, o caimento delas ali no final, tudo com muita carinha de Volkswagen. E de fato, eu achei ele um carro bonito, bonito mesmo. Um pouquinho genérico, né, mas ainda assim bonito. E quando a gente fala desses elementos que lembram de Volkswagen, né, no interior é a mesma coisa, reparem. O interior bonito, antes de tudo, né, com bons bancos, um acabamento simples, mas legal, né, nada de plástico maleável, nem nada do tipo, tudo plástico duro, mas bem bonito. E reparem como que esse volante parece bastante os volantes dos carros da Audi um pouquinho mais antigos. O cluster central é a cara dos carros da Audi. Esse rádio aqui no meio é a cara dos Volkswagen. Essa saída de ar aqui, muito parecida com os carros da Volkswagen. Tudo aqui no interior tem muita carinha de Volkswagen. E aqui no banco de trás, né, como eu tinha comentado com vocês, por se tratar de um carro um pouquinho maior do que Virtus e Versa, a gente também tem um excelente espaço interno. Então vocês conseguem ver aqui, olha, que o banco tem uma boa inclinação, né? Não é aquele banco que você senta muito na vertical. Espaço para a perna também é muito bom. E o fato dele ser esse banco que ele é mais afundado aqui na parte de baixo e ele vem levantando aqui mais perto da parte da frente da perna, fazem com que ele seja um banco também mais confortável de você sentar durante longos períodos. Então, realmente, o interior, para mim, é um ponto forte aqui desse carro. O que eu achei que ficou faltando aqui? Saída de ar nos bancos traseiros. Principalmente pensando que aqui o clima é muito quente. Então isso é uma coisa bem comum de encontrar, mesmo em carros mais baratos. E por baixo do capô aqui do MG5, a gente encontra um motor 1.5, 16 válvulas, que entrega 113 cavalos e cerca de 15 kgfm de torque. Isso, óbvio, né, sempre com gasolina. Afinal de contas, todos os carros daqui rodam apenas a gasolina, não existe etanol imposto por aqui. Esse motor consegue ter uma potência e torque suficiente aqui para levar o carro com uma vitalidade bem legal e coloca ele mais ou menos ali no mesmo nível do Sentra, com seu 1.6 16 válvulas, com o Virtus também com motor 1.6 16 válvulas e com outros concorrentes que esse carro pode ter por aqui também. Mas qual que é o segredo aqui da MG, né? Apesar dele ser um carro que tem esse motor 1.5 aí mais ou menos no mesmo nível dos concorrentes e ser um carro maior do que os concorrentes, né, com um bom porta-mala de mais de 500 litros, bom espaço interno, cerca de 15 centímetros a mais do que a gente encontra no Virtus, ainda assim ele é um carro bem leve. Então, junto com a transmissão CVT, ele consegue sair toda a potência e torque desse motor aqui e levar ele com uma vitalidade bem maior do que a gente encontrava no MG ZS, que é um SUV compacto que eu também testei aqui nos Emirados Árabes e que tem esse mesmo motor, mas com um desempenho sofrível. Eu, no final das contas, achei esse carro muito bonito, achei o motor dele interessante, um excelente espaço interno e custando significativamente menos do que Versa e Virtus, ele é uma baita opção. E isso eu falo tanto nos comparativos de preço daqui, dos Emirados, né, quando a gente compara ali com o Yaris também, que é outro carro que é muito vendido por aqui, e também quando a gente fala dos preços no México, né, que é um mercado ali um pouquinho mais parecido do que o nosso e que também tem esse carro oferecido por lá.
A receita tem tudo para dar certo, mas bora dar uma voltinha para falar um pouquinho se no volante ele decepciona ou se também continua sendo um bom carro. E sem mais delongas, bora dar a partida aqui no MG5. Antes de falar sobre como que é a sensação de dirigir o carro propriamente dito, quero falar um pouquinho sobre ergonomia. É um carro que eu consegui me encaixar aqui de forma muito fácil. O banco não tem ajuste de altura, mas o volante tem. Então é possível você se encontrar aqui sem grandes dificuldades. Mas para ser muito sincero com vocês, se todo o visual do carro, tanto interno quanto externo, lembra o Volkswagen, aqui a ergonomia não é tão boa quanto a gente encontra nos carros da marca alemã. Mas longe de ser ruim. Achei bem agradável conseguir achar minha posição aqui e estou dirigindo de forma confortável e segura. Até puxando um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que todo esse carro foi construído para ser um carro fácil de dirigir, para você ficar bastante tempo aqui dentro. Realmente um carro muito bom para trabalho. Então você percebe isso pela suspensão, que é um pouquinho mais macia do que a gente encontra em outros carros aqui dos Emirados Árabes. Longe de ser uma suspensão macia e engolidora de quebra-mola e buracos, como a gente encontra em alguns carros no Brasil, mas ainda assim uma boa suspensão, melhor do que a média dos outros carros que eu encontrei aqui. O câmbio CVT também tem todo um funcionamento voltado para o conforto, né? Então você pisa bem de leve, o carro vai indo de leve, acelerando. Muito agradável de dirigir. O motor, apesar de não ser potente, ele consegue ter um potência e torque suficiente para levar o carro aqui com toda a segurança e até mesmo para entrar em avenidas maiores, que é uma coisa comum aqui, ele consegue carregar bem. Vou até dar uma aceleradinha aqui para mostrar para vocês, olha. Não é um desempenho ruim não, viu? Longe de ser um desempenho de esportivo, para falar a verdade, ele não fica junto ali, não deve andar junto de um Virtus com motor 1.0 TSI, por exemplo, mas é suficiente aqui para levar esse carro e provavelmente com 5 passageiros aqui dentro também. Uma coisa que eu gostei dele também é a direção. Ela é uma direção um pouquinho mais pesadinha, mas você consegue ter um bom controle aqui. Ela não tem algumas características estranhas que eu percebi em alguns carros mais baratos aqui, como aquela direção que não tem centralidade, igual os carros da Nissan no Brasil, principalmente os mais antigos, mais baratos, como Versa e March. É uma direção bem direitinha, bem macia para fazer manobras. Então, cara, de verdade, eu acho que todo o conjunto desse carro é muito competente, E vale ressaltar, né, que a MG, apesar dela ser uma marca inglesa, né, um grupo inglês de décadas e décadas de história, hoje ela é uma marca chinesa. A SAIC Motors é a proprietária da MG. Então esse carro aqui, apesar de ser de uma marca inglesa, e inclusive ser um carro vendido na Inglaterra, ele se trata de um projeto chinês, e um projeto chinês de muita qualidade. Eu acho que mostra como que a indústria chinesa tem evoluído, da mesma forma que a gente consegue ver em alguns carros brasileiros lá da Caoa Chery. Então, me deixa mais animado. Eu acho que esse tipo de concorrência é extremamente saudável. Aqui eles beberam em boas fontes de design ali da Alemanha, uma forma de dirigir aqui um pouco mais parecida com os carros japoneses, um bom câmbio CVT. Então, sério mesmo, uma receita de sucesso e que eu gostei pra caramba. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação, o nosso teste aqui um pouquinho mais rápido com o MG5 direto dos Emirados Árabes. E para ser sincero com vocês, eu acho que de todos os carros que eu dirigi aqui até hoje, esse foi o que eu mais achei com carinha de Brasil. Achei um carro que tem um ótimo custo-benefício, um motor mais do que suficiente, um excelente espaço interno, o que faria ele ser um concorrente bem forte ali, brigando contra Virtus, contra Yaris, contra Versa e contra tantos outros carros que a gente tem nessa categoria e nessa proposta. Acho que com essa transmissão CVT seria um carro especialmente legal para motoristas de aplicativo, já que você conseguiria dirigir por horas e mais horas
com um bom consumo de combustível. Gostaria bastante de ver a MG entrando no nosso mercado, né? Eu acho que tanto o MG5 quanto o MG ZS seriam boas opções para abrir essas porteiras aqui do mercado brasileiro. E se o carro já está no México, para ser sincero, eu não vejo isso uma coisa tão fora da realidade. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso tenham ficado com alguma dúvida aqui sobre esse sedã, manda aqui nos comentários, bora bater um papo super legal, porque eu sei que esses vídeos são um pouquinho mais curtos do que os convencionais aqui do canal, mas eu queria trazer uma experiência mais rápida para vocês conseguirem assistir vários vídeos aqui, já que são carros que não valem como um guia de compra, mas sim como uma curiosidade científica sobre os carros do mundo. Um abraço a todos e até mais! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.